Fala, futuro calouro! Tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e hoje Calorologia é sobre história. E falaremos sobre um tema bem polêmico, nazismo. E possivelmente alguns de vocês têm aquela duvidazinha, nazismo é de esquerda ou direita? E eu farei uma provocação. Abandonemos o olhar econômico de esquerda e direita, façamos um olhar então mais sociopolítico. E aí a nossa resposta já será outra. Nazismo não é nem de esquerda nem de direita. Ele é um modelo totalitarista. O que é um modelo totalitarista? É um modelo que se repetiu durante a década de 20, 30, 40 em vários países. Dentro deles nós podemos dizer então na Itália, na Alemanha e também na União Soviética. E hoje eu quero fazer um apanhado sobre as características essenciais desse modelo totalitarista. Bora lá então? Então vamos lá. Primeira coisa, sempre que nós pensarmos sobre totalitarismo, vamos então entendê-lo sendo parte de 7 características. 7, desculpa. Nesse caso, então, quais seriam elas? A primeira, o unipartidarismo. Então, peguemos esse slide. Peguemos, então, a frase do Benito Mussolini, em que ele pronuncia ali por volta de 1922. Ele diz o seguinte: para o fascista, tudo está no Estado, e nada de humano nem de espiritual existe fora do Estado. Nesse sentido, o fascismo é totalitário e o Estado é fascista. A síntese e unidade de todo valor interpreta e dá poder à vida inteira do povo. Perceba então que quando você analisa a forma de governo desses ditadores, eles buscam então fazer com que toda a compreensão da sociedade se reduza a um olhar só, a um pensamento só. Sendo assim, o partido deles seria aquele que ofereceria essa solução, ofereceria então esse entendimento social que então solucionaria os problemas recorrentes para aquela época. Depois do unipartidarismo, nós temos o Estado total, que é a ideia de que é preciso confiar plenamente de que esse Estado unipartidarista resolveria todos os problemas. E olha que interessante essa propaganda nazista. Ela está dizendo algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. O partido nazista, ele cuida da sociedade. E você, que é então esse cidadão, que é o pai de família, cuida da sua família. Cuide da sua família, que nós, o Estado, cuidaremos de todos vocês. Depois disso, temos ainda o ultranacionalismo. Ou seja, a ideia de que nós vamos suprimir a individualidade e entender como eu fazendo parte de um todo. Esse todo é um todo nacional. Então, vejamos a frase de Hitler, nas suas propagandas, nos seus discursos, lá em 1920. Exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha. Exigimos territórios para a alimentação do nosso povo e o estabelecimento do excedente de sua população. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo senão quem for de sangue alemão. O partido combate o espírito judeu materialista e está convencido de que o interesse geral prima sobre o interesse particular. Ou seja, o ultranacionalismo, ele trabalha uma compreensão, então, vamos dizer assim, altruísta, de que nós precisamos abandonar aqueles que são os interesses que me movem como Davi e apenas entregarmos, então, aos interesses que são coletivos, que são, então, recorrentes à nação, ao Estado e, claro, aquela liderança. No meio dessa história, chegamos à quarta característica, esse culto ao líder. Então, se o totalitarismo ele trabalha com o unipartidarismo, com o Estado total e o ultranacionalismo, toda essa imagem do que é o partido, do que é a nação e do que é o Estado se concentrará então na imagem de uma pessoa. E nesse sentido, as duas propagandas nazistas também fazem isso muito bem. De um lado, tem aí uma pergunta, uma criança sendo pega pelo Hitler, e aí a frase é: o que você sabe sobre o seu Führer? O que você sabe sobre a sua liderança, sobre o seu governante? E do outro fale: todas as crianças devem adorar o seu Führer. As crianças, então, com 10 anos, devem servir a juventude hitlerista. Então, perceba, a imagem da solução do país, a imagem, então, do próprio país, é a própria liderança. É Hitler, é Mussolini, é Stalin, é Vargas e é todos os outros líderes fascistas que nós conheceremos. Então, é interessante que você perceba. Temos uma sociedade que deve se reduzir
a um só partido, que nessa redução de um só partido deve confiar no Estado como aquele promovedor da justiça e do bem-estar social. Nesse sentido, esse Estado vai fazer isso porque ele quer o bem da nação e você vai se negar à individualidade porque você também quer o bem da nação. E nesse sentido, temos um pai, aquele que cuidará de tudo isso. Caso alguém questione esses valores, sem problema. O fascismo, ele se apoia, o totalitarismo, de forma geral, ele se apoia num militarismo muito forte. Ou seja, num Estado em que ele é amparado pelas forças de coerção física. Então todos os líderes fascistas, Stalin, como está na imagem, assim como Hitler, eles são personagens em que o Estado se apoia nos militares. Então Hitler, ele vai saudar todos os seus soldados, e aí então todos eles o veem como grande conduzidor, aquele que vai conduzir a nação. Do outro lado, você vê então Stalin, ele apontando para qual caminho que o seu exército, que os seus soldados, eles devem seguir. Aqueles então que não concordarem com os valores do Estado, da liderança, do partido, eles devem ser reprimidos então pela violência, pela força. Nesse sentido, a aceitação do Estado totalitário, ela se dará por uma perspectiva de criação de um inimigo, né, ou de alguns inimigos. Esses inimigos, então, eles são inimigos forjados, eles são inimigos, então, que nós podemos dizer imaginários, mas que servem para que a identidade do povo com a nação, com o Estado, com a liderança, ela seja reforçada. Então a imagem aqui, uma propaganda nazista, mais uma vez, está escrita: por trás de todos os inimigos, nós temos o judeu. E aí mostra todos os inimigos nazistas. Primeiro, o comunismo, uma ameaça de dissolução das ideias de unidade, já que o comunismo, ele trabalha então a luta de classe, o operário versus o patrão. Do outro lado, você tem então um capitalismo que eleva o individualismo, e nesse individualismo a competição entre as pessoas fazem com que esse sentimento de pertencimento a um todo também seja dissolvido. E na visão então do pensamento nazista, por trás de todas essas ideias existe também aí um grupo, que seriam os judeus, que na visão então nazista na época seriam prejudiciais à Alemanha, já que eles não possuem qualquer tipo de afinidade com o território, com a nação. Então o fascismo, ele carrega essa polarização política, a ideia de que ou você está do nosso lado ou você não está do nosso lado. E aí nesse sentido, todos aqueles que são liberais, comunistas ou judeu, na Alemanha nazista, por exemplo, eles serão vistos então como aqueles que lutam contra o Estado. E por fim, esse modelo, principalmente o alemão, ele trata um aspecto eugenista. A ideia de que a nação ela tem uma característica física, biológica, muito própria, e que seria o símbolo desse território, desse grupo, dessa política, de forma geral. E aí peguemos o texto do Hitler no livro, então, Mein Kampf, que é o seu livro escrito quando ele esteve preso. Ele vai dizer: cada animal só se associa a uma companheira da mesma espécie. Só circunstâncias extraordinárias conseguem alterar essa ordem. Porém, a natureza começa a defender-se por todos os meios, e seu protesto mais evidente consiste ou em privar futuramente os bastardos da capacidade de procriação, ou em limitar a sua fecundidade dos descendentes futuros. E aí depois ele continua: o papel do mais forte é dominar, e não se deve misturar com os mais fracos, sacrificando assim a sua grandeza própria. Daí nasce então aquela ideia da exaltação do arianismo, a ideia então de um valor estético que é símbolo da nação, que é símbolo então desse partido, que é símbolo do Estado, que é símbolo então dessa sociedade. Entretanto, é legal que a gente perceba que esse discurso de entrega, esse discurso altruísta, ele infelizmente financiou grandes violências, tais como então o Holocausto nazista, também o Holocausto soviético, poucas vezes falado, mas tão relevantes e tão importantes na história da humanidade, já que então demonstram como que o poder e às vezes esses discursos de bem-estar, eles ocultam uma violência sem fim, uma destruição dos direitos humanos e principalmente, né, uma privação da liberdade intelectual, da liberdade individual e das liberdades de forma geral. Futuro Calouro, espero que você tenha gostado, dê o seu like, curta nossos vídeos, continue acompanhando o canal e até mais. Beijos!